Vamos à predicação desse miércoles 31 de maio. Vai terminar o mês hoje, não? 31 de maio. Deus sabe o que hace, não? Bueno, quantos viram a película Clique? Clique, de controle, com Adam Sandler, não? Tá buena, não? Passou no outro dia na tela, ayer ou antes de ayer, não? Que película buena e que película cristiana, não? Mais cristiana que... Quando eu vou dizer assim, a película é cristiana, não la veja, por favor. Não la veja. Não la veja. Não. Quando a película tiver escrita assim, cristiana, não la veja. Por favor, não la veja. Não, La Cabanha, não sei qual, aí, essas de Jesus, são tudo muito malas. Não, tô de broma. Quizá deve existir alguma boa, não? Ah, sim? Caminho ao cielo? Ah, sim? Bueno. Depois vou ter o desprazer de ver, então. Eu tentarei vê-la. Porque todas que eu tive desprazer de ver, tive desprazer de ver. Ou seja, há que ver como uma película, não? De ficção, não como uma realidade, porque às vezes vemos películas e creemos que essa é a realidade, não? Como Noé qualquer, não? Tá inspirado inclusive nos livros apócrifos, não? Las de Jesus, a maioria não tem nada que ver, não? Las que hablam de la vida. Lá que habla de la crucificação, que é essa aqui, como é que é o nome do chavão? Mel Gibson. Essa, vamos dizer, quedou mais acorde, porque está falando de la crucificação e tudo mais. Pelas películas que hablam de la vida de Jesus em si, é complicado. Me acordo uma que é bem bizarra, que a mesa deles são chiquita, não, no piso, a mesa deles, não são 15, 30 centímetros de altura. E tipo que Jesus inventou a mesa alta e a silla, puseram isso na película, não? Tá bem que Jesus era carpinteiro. Igualmente, Jesus era carpinteiro. Ele carpinteiro era como uma espécie de abani naquela época, não? Ele era mais construtor. Pero bueno, não importa. Pero que hablo da película da Sandler? Porque dá uma imagem, passa uma imagem muito boa. E todos nós outros queríamos ter um controle desse. Eu queria ter, não? Já em casa iba vivendo humilde. Listo, não? Imagina Antonella hablando assim, não? E eu, não? Todos nós outros queríamos ter um controle dessa maneira. Pero o título da predicação é não temos aí controle. Não temos aí controle. Nós outros queremos sempre ter o controle de todo em la vida. E por isso buscamos os brujos, não? Que isso, pastor? Eu sou cristiano, eu não busco o brujo. Sim que buscar o brujo, não? O brujo pentecostal, que é o profeta que vai dizer o que amanhã o que te vai passar, não? Buscamos ou não buscamos isso? Adoramos quando vem um profeta que nos revela ele profundo, ele escondido, porque Deus não vai ser nada sem antes revelar seus profetas, não? Sempre esse versículo já, inclusive hoje amanhã prediquei Amós, não? Amós, e tá esse versículo já, não? Nós outros quedamos com isso, e é verdade, Deus não vai ser nada sem antes revelar seus profetas. Por isso que Deus agarrou, inspirou seus homens para, não? Nos dar a palavra de Deus e revelar, e será a revelação, não? Então, já está. Por suposto que já falei e sempre explico sobre isso, nós outros podemos falar a palavra profética para as pessoas quando proferimos palavra de parte de Deus, segundo a palavra de Deus, não? Isso, sem dúvida. Pero o que quero dizer é que nós outros queremos ter sempre controle de toda a situação e não la temos. E um livro que é muito ouvidado e não muito querido, principalmente por esses que gostam de viver pela fé, entre comillas. Por que pongo entre comillas pela fé? Porque a verdadeira fé vai crer nesse livro. Abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo número 8. A verdadeira fé vai crer dessa maneira. Tá bem? Eclesiastes, capítulo de número 8. A verdadeira fé vai crer em Eclesiastes, porque essa é parte da palavra de Deus, aunque foi um livro
não muito aceito pelos cristianos, inclusive nosso irmão Lutero não lo queria, não? Eclesiastes capítulo número 10, não, 8, perdão, capítulo número 8, Eclesiastes capítulo número 8. El capítulo número 3 habla que há tempo para todas as coisas, bajo el sol. Pero eu não vou falar de tempo hoje, eu vou falar de que não temos o controle. Queremos ter o controle, pero o livro todo de Eclesiastes habla que não temos o controle, que tudo dá igual em la vida, muitas das vezes. Como diria o famoso hermano Einstein, e eu digo hermano, porque o chavão estudou tanto que começou a entender um pouco, não, acerca da vida. E ele disse, tudo é relativo, não? Tudo é relativo, tudo será relativo dependendo do observador, de onde você está e dos olhos que vêm. Será relativo em la vida. Pero pastor, eu quero uma segurança, uma certeza. É bem certo que temos uma certeza nessa vida. Qual é a certeza que temos em la vida? É que vamos a ser salvos, vamos a morir e vamos com Cristo. Essa é a nossa única seguridade da vida. Depois das coisas que passam acá, não? Como eu dizia, bueno, não quero dizer que está aí minha irmã, não? O papai de sua companheira um dia não despertou, não? E imagina como está essa ninha, não? Sem a escola e sem seu papá. Imagina, não? Porque a vida é um sopro. E nós outros hacemos tantos planos, tantos projetos. Às vezes, não quer dizer que não devemos fazer planos e projetos. Eu sempre foco isso. Pero que não devemos quedar tão presos ao aqui e agora, ao que podemos tocar. Nós sempre estamos presos ao que podemos tocar, a essa prosperidade famosa que predicam por aí. Vamos a ler Eclesiastes capítulo de número 8, a partir do versículo número 10. Eu trago minha Bíblia também na versão NVI. Aunque os irmãos têm aí também versão NVI, não? Porque às vezes ajuda a comparar as versões, não? Bueno, diz assim: assim mesmo, he visto a los iníquos sepultados com honra. Ou seja, iníquo, que é el iníquo? É aquele que não hace a vontade de Deus, não é el impio, é el malo, é el contrário de pio, de pessoa buena, é el iníquo, aquele que não tem nada a ver com Deus, aquele que não se importa nada com Deus, aquele que só quer fazer el mal acá nessa terra, foram sepultados com honra, não? Mas os que frequentavam o lugar santo foram logo postos em ouvido, em la cidade onde havia actuado com rectitude. Isto também é vanidade. Bueno, e desse primeiro versículo de hoje eu quero falar, explicando que não temos controle, não? El iníquo foi enterrado com honra, e aqueles que frequentavam o lugar santo, e acá está falando do templo, não? E em Reina Valera, essa foi a Reina Valera que leí. Lá NVI diz que vi também os malos serem sepultados, os que soliam ir e venir do lugar santo, a ellos se lhe echou al ouvido la cidade onde se conduziram. E também isto é um absurdo, é uma vanidade, mas é um absurdo, porque aqueles que frequentavam o templo, ou seja, se supõe que aqueles que frequentavam o templo eram boa gente. Bueno, já sabemos que isso não tem nada a ver, não? Pero, mirando com os olhos de 2023, com nossos olhos contemporâneos, sabemos que não tem nada a ver. Pero naquela época, não? Quando aí estava eu ia dizer salmista, não, pero que é quase como um salmo, que estava rei parado mirando, não? Se suponia que a gente buena ia ao templo, não? Porque os malos, ele está sendo uma comparação acá com pessoas completamente malas, é um iníquo, não? Uma pessoa que não tem a Deus em conta.
E la pessoa que vai ao templo é mala também, por suposto, porque todos somos malos, todos nós outros pecamos. Não está falando que não é pecador. Pero o que está falando é que lá ao bueno, a ustedes que vieram acá hoje, e todos somos malos de certa maneira, pero também somos buenos, porque Jesus habita dentro de nós outros e hacemos boas obras, não? Por la graça de Deus que nos impulsiona a ser boas obras, nos vai mal. E morimos e às vezes somos olvidados já. Sem embargo, aquele que é malo, ele prospera em todo, e ele vai bem, e muito bem. Vamos seguir lendo. E ele sigue dizendo, portanto, não se executa logo sentença sobre a mala obra. El coração de los hijos de los hombres está em ellos disposto para ser el mal. Que passou cá? O que passa é que às vezes, eu vou ler também o 12 porque, 13, perdão. Eu li qual? O 11, não? Ah, tá bem, aí tá, é 11. Não, depois eu leio o 12 e o 13 junto. Às vezes passa que el malo hace el mal, não? Bueno, pastor, claro, el malo hace mal. La redundância. Pero não passa nada malo com ele. Já viram isso? Já, não? Bueno, já em Brasil é um montão, não? Bueno, acá também. Pero eu digo, às vezes assim um mega traficante, não? Já vão viver bem, nadie consegue agarrá-lo. Não vive por anos. Vou ver esses grandes líderes de cartéis, não? De narcotráfico que são malos, que mandam matar um montão de gente, que torturam, que cobram impostos a los comerciantes, não? E vivem bem, não? Pablo Escobar tinha um avião privado, quanto queriam ter um avião? Eu queria pilotar um avião no mar, não? Eu pilotava já no Flight Simulator, pela hora nem na compo, nem consigo instalar mais, não? Me encantaria, ao menos andar de avião, não? É tão lindo. E o Chavão tinha um avião em sua fazenda, tinha um parque de diversão, zoológico, tinha o que ele queria, não? E parece que nunca ia mal com ele. E quando os malos vão vencendo, e eu não quero nem falar de política, por favor, pero na política representa bem, não digo de governo agora, qualquer governo que entre sempre representa malo aí também, porque o sistema em si é malo, é corrompido, por isso que eu digo, não quero falar de governo A ou B, de política, eu estou falando de sistema. E quando o mal empieza a prosperar muito, não? Nosso chefe que é malo, ou no caso de los hermanos que trabalham, que têm empresa, os fornecedores ou os clientes que são tão malos, que estão sempre molestando tanto e criando situações tão malas. Quando o malo prospera tanto e parece que não há uma sentença sobre ele, não? E parece que todo dá o mesmo. E qual o primeiro pensamento que nos vem à la cabeça? Por isso eu digo, não temos controle, não? O primeiro pensamento que nos vem à cabeça é: já que dá tudo igual, então se você eu também. Eu também já tive esse pensamento, não? Quando era ninho, digo adolescente, e eu veia os pibes, pero esse também vai à igreja, hace isso e aquilo e lo outro, e pero não lhe vai mal, a outra vez lhe vai bem, e lhe vai muito bem. E nós outros somos contagiados com esse mal exemplo de los malos. Pero eu quero dizer que também não temos em controle sobre todas as circunstâncias da vida. Pero quero dizer a los hermanos que o mal tem seu fim. O mal tem seu fim. Nós outros temos que esperar. Não esperar no sentido de quedar desfrutando. Quero ver que esse se arrebente, se vaja mal, não. Isso julgará a Deus a cada um, porque Deus é que vai separar, não, o trigo de la ciçanha. Acá tá, isso acá, ó, deve ser la ciçanha, não? Parece muito com la ciçanha, essa plantita acá, ó. Porque la ciçanha é igual ao trigo. A única diferença é que não tem la semilla, não tem ele fruto, não? Então quem vai separar é Jesus.
Nós outros não sabemos. O que eu estou falando é o Eclesiastes de la vida, que poderíamos dizer, não? El Eclesiastes de la vida. El Eclesiastes é a própria vida. Porque o chavão parou e observou o que passava na vida. E nos passa a nós outros, muitas delas vezes, essa injustiça. E quiséramos ter o controle de nossas próprias vidas e das situações para poder atuar em cada maneira, pero não temos. Temos que esperar nesse Senhor, temos que estar tranquilos. Vamos seguir lendo, que vão entender todo esse pensamento que quero desenvolver, desarrojar aí nesse texto. Aunque el pecador haga mal 100 vezes e prolongue seus dias, com todos eu também sei que lhes irá bem a los que a Deus temem, os que temem ante a sua presença, e que não irá bem al impío, e nem lhe serão prolongados os dias, que são como sombra, porquanto não teme delante de la presença de Deus. Ou seja, que está falando acá? Ele predicador, não? O Eclesiastes, ele mesmo diz que és ele predicador. Que Deus nos está falando? Que vale a pena ser justo, ser bueno. Porque por mais que ele impio, aquele que hace o mal prospere, e parece que ele se sobressaia sobre nós outros, ele terá um fim, e seus dias não serão buenos. Eu sempre digo, hermanos, solo é ustedes analisarem um pouquinho, não? E se darem conta, os artistas famosos, uno prende la tele la tarde, não? Quando minha amada esposa está em casa, não? E na semana, por algum feriado, alguma coisa, eu já gosto de ver esses programas aí, não? Hermosos, de timento, não? E como sofre essa gente, não? Primeiramente, já sofre. São tão miseráveis, em todos os sentidos, não? Nós outros somos miseráveis também, não? Porque carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas são tão miseráveis que estão peleando por $10.000, sendo que tem $1 milhão em la conta. $10.000 que é uma infinidade de plata para nós outros, não? Eu não tenho nem 1.000, e $10.000 é muito para mim. Muito, é mais que meu salário de todo el año. Pero para essa gente não é nada. Não é nada, tem milhões e milhões. E se quedam peleando por plata, se quedam peleando porque tem os erros como cavagito de batalha, não, eu sou o padre melhor, não sou eu. E esse narcisismo del meio, não? De los médios, de que todos querem aparecer e querem ser o melhor, pero são tão huecos e tão vazios e tão miseráveis, tão malos. E vemos ele vazio que são, mais já que tem iate de luxo, que saem em la capa da revista Caras, que estão já em la Isla de Caras. La Isla de Caras, conhecem? É um lugar onde vai só os famosos e é incrível, não? Aunque já estão, quizá, alguns invitados a las bodas de los reyes e se assentam com os principais del mundo, não? E hacen julgamentos onde a gente para e los escuta, porque eles são famosos, escrevem livros e a gente lê e seguem seus ideais, pero são malos e vivem mal e vão a ter um fim. Diferentemente nós outros não temos o controle acá na terra. Acá na terra nos vai mal. Quando te vai mal, considerar passar por esse momento. E quando te vai bem, desfruta esse momento bueno da vida, que é basicamente o que Eclesiastes todo o livro nos habla. Eu vou ler mais a versão NVI, pero melhor não, porque senão vai quedar muito grande a predicação, não? E não é por muito falar que seria oído, e o estudo bíblico derramo para os sábados, não? Aunque toda a predicação me gusta de, porque os versículos às vezes são tiquititos e hablam tanto, nos aportam tanto saber a ser a exegese do texto, não? É maravilhoso. Vamos seguir lendo. 14. A vanidade que se hace sobre a terra, que há justos, a quienes sucede como se hicieran obras de impío. E há impíos
quienes acontece como se será obras de justo. Digo que isto também é vanidade. Ou seja, que está falando aí o autor? Que os justos se dão mal acá na terra. Tu e eu somos justos. Então, essa é a primeira pergunta que nos vem na cabeça. Para que ser bem servir a Deus, então, não? Para quê, não? Por isso que ganha tanta vantagem esse sistema da teologia da teologia retributiva. Ou seja, o que vós disser vai ganhar, não? Por isso a prosperidade é algo que vem, que foi mais forte no movimento pentecostal e agora no neopentecostal é a base da fé. Se poner 100 vai ganhar 1000. Não. 100 não. Vai ganhar 10.000. Não. Ou seja, se vós disser as coisas bem, te vai bem. E não é assim. Não quer dizer que vós não tenha que fazer as coisas bem. Vós tem que fazer as coisas bem sempre. Por quê? Porque vós sois bueno, porque o Espírito Santo habita em vós, porque vós fuiste chamado para boas obras, para anunciar o ano aceitável do Senhor, não? Que diria o profeta. O que é esse evangelho? Que nós outros vimos na predicação de Juan, não? Estamos vendo no livro de Marcos. Estamos estudando na escola bíblica, não? Evangelium, aí em grego, não? Que significa? Boas notícias. E nós outros fomos chamados a predicar essas boas notícias, entregar a Deus nosso melhor como? Hablando de Ele, bendizendo as outras vidas, não? Hablando desse bem maravilhoso e predicando. Nós outros temos que ser buenos aunque o mal nos ocorra, não? Isso daí, principalmente na cabeça de los jóvenes. Por isso, há muitas igrejas que predicam essa teologia retributiva e tá gena, não, te portar bem, a ser isso, que vó vai ver que te vai bem. E aí tanta gente vendendo fórmulas mágicas, não? Eu me gusta muito de assistir os podcasts, a já de Brasília, alguns podcasts que levam muita gente, não, teólogos, pensadores, filósofos, neurocientíficos. E chegou um momento que me cansei de tanto escutar e de ver que há muita gente vendendo fórmulas mágicas. E agora entrou na moda del coach, não, del pastor coach, para poder vender uma fórmula mágica, para poder levar a pessoa a um lugar determinado, entre comillas, de la fé, que é tudo mentira, porque não é de la fé, é de la obra. Por suposto, se vós obrar bem, se vós levantar, estudar, buscar uma carreira, se vós buscar progressar, vais a progressar. Isso é verdade. Ora, vai atravessar dificuldade, vai atravessar calamidades, vai atravessar el que nenhuma teologia no mundo pode nos dizer. Pode nos assegurar que não nos vai passar. Sabe o quê? El de amá-lo. Por que sofrem os justos? Essa é a grande pergunta da teologia. Por isso que uno disse, pare de sofrer, e vende esse pare de sofrer. Por quê? Porque não queremos sofrer. Porque sofrem os buenos, ao final, os buenos são buenos. E a carta nos está explicando que o bueno, às vezes, ele é tenido como impio nesse sentido de ir mal. Lo malo deveria passar com os malos, pero também nos passa a nós outros. E devemos aí fortalecer nossa fé, devemos aí a considerar, foi o que Jesus Cristo disse, eu morri para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. De amá-lo vem, é dia da calamidade vem, pero temos que, o que? Considerar, ter esperança. Ele diz, papito, mamita, muchachito, queda tranquilo, eu he vencido o mundo. Ou seja, a palavra aí que está em grego, não, o verbo diz que ele venceu, que ele vencerá e que ele está vencendo, que vence sempre, sempre vencerá e sempre vamos a vencer o mundo com Jesus. Não? Despertamos um dia e
quizá não tenhamos nada mais. Assim como Job, ele estava tranquilo, estava oferecendo a Deus sacrifícios, por seus erros, pula dúvida que meu erro pecou, não ofereço um sacrifíciozinho para ele também. E aún assim lhe foi mal. Lhe foi mal segundo nossos orritos, nossos dois orritos humanos, segundo nosso conceito, lhe foi mal. Pero quantos acá creem que foi mal a Job? Se creem que foi mal a Job, tem que cambiar tua crença já. Já, e cambiar tua crença. Já, cambiar hoje tua crença. Porque a Job não foi nada mal. Ao invés de ter 10 erros, ele teve 20. Não? E teve todo, de riqueza, teve todo em doble. Não? E ele disse, antes, é conhecimento que eu tinha acerca de vós, Deus. É conhecimento que eu tinha, ou seu conhecimento tem que ver com a intimidade. Lá, inclusive, a palavra conhecer na Bíblia é usada muitas das vezes como eufemismo. O que é eufemismo? É uma maneira delicada de dizer as coisas. Não dizemos, fulano morreu. Nós dizemos, não, fulano morreu, dormiu com o Senhor, não? Ou está em la glória, ou então que faleceu, não dizemos, é uma maneira mais delicada de dizer as coisas. E conhecer é manter relação sexual na Bíblia, não? Então, se é quem conhecemos mais, a pessoa que dorme com nós outros, que vive com nós outros, que mantenemos relação com ela, é a pessoa que mais nos conhece a nós outros, que mais nós outros conhecemos. Então, Job disse, não? Eu te conhecia de ouvir falar. Eu ia falar de vós. Eu entendia que vós era dessa maneira e que atuava dessa maneira. Qual maneira? A maneira religiosa. A teologia retributiva. Está explícita e muito ampla e muito empleada no livro de Job. Por isso temos que ter muito cuidado quando predicar Job, não? Muito cuidado. Para não ser doutrina de aí, principalmente da parte que habla dos amigos de Job, não? Ou quando habla é próprio Job, que habla sem entendimento. Que Deus disse a ele, papito, de onde estava a voz quando eu estava já sendo Elaion, estava sendo Elorion, estava sendo as galáxias, estava sendo... De onde estava a voz quando eu estava formando a terra? Eu não sou nada. Eu é que sei, não? Deus falando com Job. E Job termina dizendo... Eu te conhecia de escutar falar de vós, eu conhecia essa teologia, conhecia essa religiosidade acerca de vós, por isso eu hacía todo esse sacrifício. Pero agora meus olhos te veem. Por suposto que Job não viu a Deus, porque a própria Bíblia diz que quem vê a Deus morre, pero ele vê a Deus nesse sentido de conhecer a Deus. E como vemos a Deus? Jesus Cristo disse, só é mirar-me a mim. Quem mira a mim, vê a Deus. Por isso que toda a Bíblia tem que ser interpretada à luz de Cristo, entregada à luz de Cristo, levada à luz de Cristo. Então, para que ser o bem, se no total, para que servir a Deus? Se no total me vai mal? Porque a verdade é que nunca me vai mal. É cristiano, nunca perde, que perdemos para ganhar. Que sempre perdemos para poder ganhar, pero ao final nunca perdemos, porque ganhamos. Todas as vezes que perdemos, ganhamos. Porque é a paradoxa que nos ensina Jesus, a contradição. Esse é o evangelho, é perder para ganhar. Eu perco uma coisa cá, pero eu estou ganhando a Jariba. Pero pastor, isso é muito lindo, muito filosófico, sona muito hermoso, pero no cotidiano duele, no cotidiano é difícil. Eu sei que sim. Está pensando que essa palavra não penetra adentro de minha alma e corta? Como diz, não, Pablo? Que a palavra de Deus é apta para cortar mais que essa espada romana que ele estava em mente, não? Pensava nessa espada romana? Por suposto que sim. Eu sei que às vezes é difícil, que é muito fácil jogar um microfone e falar e filosofar acerca das coisas. Pero é difícil vivê-la.
pero tenho que ter essa fé e saber que aún assim, que os justos às vezes são tomados como impíos, Deus está no controle de toda a situação. E Ele nos ensina, acá no versículo 15, vamos a ler, portanto, alabejo la alegria, que não tem el hombre bem debaixo del sol, sino que, qual é a alegria bem que ele tem? Sino que, coma, beba e se alegre. E isto lhe quede de seu trabalho, os dias de sua vida, que Deus lhe concede debaixo del sol, comer, beber e alegrar-se, hablar pavada, desfrutar com a família, não? Ele próprio autor toca nesse tema várias vezes no livro. Só chega em casa e lê todo o livro, te vai tardar quanto? Creio que 15 minutos, 20 minutos. Se pôr aí lagajega para ler para vós, que minha Bíblia, eu aperto aí e já lê solo, não? Aí o aplicativo. Te vai dormir aí escutando Eclesiastes. Te vai dar conta. Então, você comer, beber, dormir e se alegrar. Eu, pois, dediquei meu coração a conhecer sabedoria e ver a faena que se hace sobre a terra, porque há quem nem de noite nem de dia vê sonho em seus olhos. Você se mata de laborar, se mata de pensar, se mata de projetar, e és uma ansiedade, e que será, irmãos, eu não predico a cavagância, pero tampouco predico um afã da vida. Jesus Cristo disse, qual homem, por mais que se afane, vai poder acrescentar uma medida bem tiquitita, um côvado? Era um codo, que 50 centímetros, vai poder, aí 50 centímetros, a la distância de tus dias, ou a estatura de tua altura, ou... não podemos cambiar nossa vida, nossa existência, nada podemos fazer, solamente comer, beber, alegrar-se. Pastor, pero eu não tenho plata nem para comprar. Bueno, ao menos la polenta tem. Se não tiver, já tenho um montão aqui em casa. Não? Às vezes não temos el assadito de fim de semana sempre. Pero considerar. Um dia já tu viste muito assado. E vais a ter já, porque Deus vai te bendezer. Porque é assim, Deus nos bendize. Deus é aquele que abre as portas para nós outros. Ele diz, tenha bom ânimo, Joé vencido o mundo, repito uma vez mais, Deus venceu o mundo e nós outros vamos a vencer, porque ao final vamos a estar com Ele na glória. E descer o Joninho, vou falar agora, porque é algo tão maravilhoso que Joninho pode falar, porque eu não sei, porque nadie sabe. Os autores que tentaram falar um pouquinho desse cielo quedaram sem palavras, não? Pero temos que considerar cá na terra, e versículo 17 termina, e é visto todas as obras de Deus, que o homem não pode alcançar, a obra que debaixo del sol se hace, por muito que trabalhe o homem buscando-la, não la hallará. A um que diga, ele sábio, que lá conhece, não por isso se poderá alcançar. Os sábios de hoje, os pastores coaches, o evangelho da prosperidade, esses grandes teólogos que têm resposta para todo e têm la cajita. Quantos têm aí la cajita de promessas em casa? Glória a Deus. Queimá-la. Não regale para nada, porque é uma maldição, regalar maldição para outra pessoa. Que isso, pastor? São palavras. Claro, o Chavão selecionou as melhores palavras da Bíblia, não? Ou seja, se você quiser ler, lê. Pero não tenha isso como uma muletija, não? As cajitas de... Já viram essas cajitas de promessas? Já? Las perlitas, uma por dia, tenho que... Não? Por suposto, o versículo maldiga tu Deus e morra, não puseram aí, não? Por suposto que não? Jesus chorou tampouco, não? Comamos e bebamos e amanhã não moriríamos, não? Já 1 Coríntios 15, não puseram nessa cajita. Só é bendição. Por suposto, tenha lá tu cajita aí, vê, pero creia que a bendição de Deus é a própria vida, é comer, beber, dormir, desfrutar, é não andar afanado. Não quer dizer com isso que ser um vago, não. Labure, busque progressar, busque melhorar, busque lo melhor dessa vida. Não passa nada, lo melhor também para seus seres queridos, não para seus filhos, pero sepa que lo melhor
lo mejor não é dar um coche a tu hijo, ou dar uma roupa de marca, ou dar lo mejor conforto. Lo mejor é que você tenha tempo de sentar e de charlar com tu hijo, de ver uma película junto, de sentar no piso e rugar. Isso é lo mejor, principalmente os que têm os hijos mais chiquitos. Bueno, ustedes já têm os hijos mais grandes, já têm os hijos grandote. Pero lo mejor que há é isso, esse momento, é desfrutar com a família. É comer, é beber, é reír-se, é hablar pavada. Isso é lo mejor de la vida. E considerar os momentos malos, vendrão. Se não está passando por um momento mal, depois vai vir, que isso, pastor? Não profetize maldição, não tem que profetizar nada, os momentos malos vêm. E os momentos buenos também vêm, considerá-los e desfrutá-los. Agora, o que cambia é meu comportamento em meio à desgraça da vida, em meio ao problema. Já viu os vídeos de los africanos? Já viu os negritos africanos? Como bailam, não? Os tipos estão vestidos aí com uma roupa... Você é, quase sem roupa, não? Estão semi-desnudos, eles, só um shortito, e que quiçá, não, foi regalado, já usado, nem comprado foi, estão descalço, né, piso de terra, de barro, e como bailam, e como se alegram, e como desfrutam de lo que hacen. E isso é maravilhoso, não? E me hace acordar de quando eu era ninho, que rugava já no barro, e era muito mais feliz que rugando com ruguetes caros, ou com ruguetes. Às vezes eu ia na casa de alguns companheiros que eram mais humildes, não? E eu veia como eles rugavam de uma maneira tão linda, não? E então você desperta lá a imaginação que uma simples carga de fósforo pode ser um coche, pode ser algo fantástico para um ninho, não? Nós outros perdemos essa coisa de ninho, que é el amor, que é a esperança, que é ver como um ninho vê a vida. Por isso Jesus nos ensina a ver como um ninho, não? E nós outros hoje estamos focados solamente em melhores lugares, em estar em melhor posição, em ser visto de los hombres, e em estudar e formar-se para, por suposto, forme-se, ser um doutor, haga um doutorado, uma maestria, haga, por suposto que sim. Eu sempre incentivo a los irmãos, acá em minha igreja não quero nenhum vago, quero que todos estudem, quero que trabalhem, quero que progresse, que falte lá a igreja para estudar, não há problema nenhum. Ora, que falte ir lá a igreja por vagância, não? Então, Deus nos vai bendecer, pero temos que ter essa fé, essa esperança. Vamos orar? O livro de Eclesiastes nos habla muito. Sigam lendo ele em suas casas. Graças a Jesus por la bendição de servir, de adorar-te, de glorificar tu nome. Graças por esse Eclesiastes, por essa vida, por esse cotidiano. Senhor, cada decisão que tomamos, cada momento que nos passa, momentos às vezes malos, momentos buenos, momentos às vezes que são buenos e nós outros temos como malos ou não sabemos desfrutar do momento bueno. Nos ajuda, nos ensina a desfrutar dos momentos buenos. Nos ajuda a considerar o momento malo e trazer e sacar de aí desse momento malo um aprendizagem para nossas vidas. Nos ensina, Senhor. Tu eres maravilhoso. Te damos graças. Em nome de Jesus, amém.